Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões envolvendo o conteúdo divisão proporcional. Resolvi dividir essa aula em duas partes. Na parte de número 1, vamos aprender a como resolver questões de divisão em partes diretamente proporcional. Já na parte de número 2, na próxima aula, iremos aprender a como resolver as questões de divisão em partes inversamente proporcional. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas de concurso gostam de cobrar questões envolvendo o conteúdo divisão proporcional. Olha só, pessoal, então a divisão proporcional, as questões que vai vir na sua prova, permite a gente fazer uma repartição, vamos repartir uma quantia, um valor total entre várias partes de acordo com a razão específica. E essa razão específica vai estar relacionada às grandezas, né? Ou essa divisão, o comando da questão vai dizer, olha pessoal, eu quero que você divida aí um valor em partes diretamente ou até mesmo inversamente proporcional. O comando da questão vai dizer. Então, na aula de hoje, o foco da gente é em cima de questões envolvendo divisão diretamente proporcional. Já na próxima aula, a gente vai fortalecer o conteúdo de divisão proporcional em cima de questões inversamente proporcional. Então, hoje, o que é a divisão diretamente proporcional? A divisão diretamente proporcional se constitui em dividir um valor. A gente vai ter um valor no comando da questão e esse valor vai ser dividido em partes proporcionais. E o comando da questão ele vai dizer quais serão essas partes, né? Então, quanto maior a parte dividida, maior será a parte recebida. Então, o conceito de divisão diretamente proporcional vai estar em cima dessa estrutura. Quanto maior for a parte dividida, maior será a parte recebida. Então, a gente vai estar diante de uma divisão em partes. Então, a gente vai observar como é que o comando da questão vai te dar. Então, olha só, dado aqui alguns números, né? Alguns valores, como o A, B e C. Ele vai dizer que esses valores A, B e C são diretamente proporcionais às partes. Quais são as partes? X, Y e Z. Quando se tem essa estrutura, quando for diretamente proporcional, você vai perceber que eu vou pegar o valor A, vou dividir pela parte correspondente a ele. Vou pegar o valor B, vou dividir pela parte correspondente a esse valor B. Vou pegar o valor C, vou dividir pela parte correspondente ao valor C. E toda essa estrutura de divisão proporcional vai estar ligada a uma constante K. E essa constante K, a gente vai estar diante de uma constante de proporcionalidade. Então, em algumas questões que não te dá o valor, a gente vai aplicar exatamente essa estrutura de razão. A igualdade de razões te dá exatamente uma proporção, que é a minha constante de proporcionalidade. O professor coloca aí os exemplos. Tá aí. Exemplo de número 1. Comando da questão pede para você dividir. Divida o número 160 em 3 partes. E ele quer que seja o quê? Partes proporcionais aos números 2, 3 e 5. Eu coloquei aqui o método tradicional e coloquei aqui também o macete, né? A regra para a gente utilizar de forma rápida para a gente acertar esse tipo de questão nas provas de concurso. Então, pelo método tradicional, toda vez quando você for fazer uma questão envolvendo a divisão em partes diretamente proporcionais, você vai perceber que eu estou diante de 3 valores. Eu tenho lá 3 partes, então vou chamar a parte de A, parte B, parte C. São 3 partes. Se você observar, esse número aqui, ele vai ser dividido pelas 3 partes. A mais B mais C, isso aqui é 160. Então, eu quero dividir esses 160 em partes proporcionais. Em partes diretamente proporcionais, ele te deu o valor. A2, A3 e A5. Então, o A é o primeiro valor, é o 2. Então, eu vou colocar aqui que o A vai dividir pela proporção de 2 partes. E isso vai ser igual a parte de B, é a terceira parte, a segunda parte, né? A do meio, o valor número 3, coloquei aqui. E a terceira parte, que eu chamei de C, isso aqui vai corresponder a 5.
5. Tudo isso aqui, se você observar, vai estar diante de uma constante proporcionalidade, como a gente viu no início da aula. Então, como eu estou diante de razões, como eu estou diante de uma proporção, e todas essas frações aqui te dá o valor K, eu posso escrever dessa maneira, que A sobre 2 é igual a constante K, está aqui, ó. Tudo é igual. Então, B sobre 3, ó, isso aqui vai ser igual a constante K. C sobre 5, ó, isso vai ser igual a constante K. Então, conclusão. Observa lá que eu posso pegar esses denominadores da minha fração e passar a multiplicar esse K. O 2 está dividindo, ó, do outro lado da igualdade, vou passar multiplicando. Da mesma forma, o 3, ó, ele está dividido e passa multiplicando. Da mesma forma, eu tenho aqui o valor 5, né? Aqui só corrigindo, que aqui é o K. Então, trazendo para cá, a igualdade aqui é o K. Beleza, professor. Então, está aqui. Então, vou pegar esse 5 e vou multiplicar pelo meu K. Tranquilo. Então, observe que o A vai ser exatamente a 2 vezes K. Então, o A é igual a 2K. 2 vezes K é 2K. O B, ó, multiplicando 3 vezes K é 3K. E o C, observa lá que é 5 multiplicado por K. Vai ficar 5K. Agora, você observa que eu tenho um valor de A, de B e de C. Vou pegar esse valor de A, esse valor de B e esse valor de C. E vou jogar exatamente, ó, nessa estruturazinha que eu tenho aqui, que é a soma das três partes. Tem que dar quanto? Tem que te dar 160. Com isso eu encontro o valor do K. E eu encontro os valores que o comando da question pede. Então observa lá que eu vou substituir. Onde tem A, eu vou colocar exatamente, ó, no lugar do A, que é 2K. Então vai ficar 2K mais o valor de B. O valor de B é quantos K? 3K. Mais B, que é 3K, mais C. C é quantos K? O C é 5K, mais 5K. Tudo isso, ó, é igual à quantia que ele deu, que é 160. Colocando aqui 160. Agora você soma tudo que tem K. Quanto é? 2K mais 3K mais 5K. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Ó. Então eu tenho 10K. Tudo isso é igual a 160 e eu quero encontrar o valor de K. Então, o 10 está multiplicando o K, ele passa a dividir. Então, jogando o 10 lá para o outro lado, passa a dividir. Então, eu tenho lá 160 dividido por 10. 160 dividido por 10, baixa cortar os 0, fica 16 por 1. Isso aqui vai dar o próprio 16. Conclusão. Eu encontrei aquela constante de proporcionalidade, que é o K. Se eu tenho um K, eu consigo agora encontrar os valores, ó, porque o valor do A, colocando aqui, ó, trazendo para cá, para a gente concluir as parcelas, o A é 2 vezes o K, 2 vezes o K é 16, então é 2 vezes 16, 2 vezes 16 é exatamente 32. Então, eu coloquei aqui, ó, já encontrei o valor do A. E o valor do B? Quem é o valor do B? O valor do B é 3 vezes K. É 3 vezes 16. Ó. 3 multiplicado por 16. 3 vezes 16, 48. Coloquei aqui. E o valor do C? O valor do C, ó, observa lá que é 5 vezes K. 5 vezes K é 16. Ó. 5 vezes 16. O K é 16, por isso que eu vou multiplicar. 5 vezes 16, 80. Então, as parcelas que o comando da question pediu é exatamente essas, ó. Dividida aí de maneira proporcional 2, 3 e 5. Então, a primeira é 32, a segunda é 48 e a terceira é 80. Qual a alternativa que traz esses valores? 32, 48 e 80. 32, 48 e 80, você vai perceber que a resposta correta para essa questão será a alternativa letra B. Padrão, professor, mas é demorado. Isso aqui é para quando você está lá no ensino fundamental, iniciando aí essa parte de proporção, você utiliza aí essa ideia do K. Mas para concurso não. Para concurso você requer tempo. Não precisa você estar fazendo esse monte de conta para chegar à resposta correta. Então, esse tipo de questão a gente vai aprender, ó, aqui no nosso canal a utilizar a regra SDM. Essa regra SDM a gente repassa em sala dizendo, através de um processo mnemônico, é a regra sou demais, ó. O SDM é aquela regra sou demais. Professor, o senhor vai ensinar um jeito fácil para acertar esse tipo de questão? Vou. Você no final você diz, eita, sou demais para acertar aí as questões envolvendo divisão em partes proporcionais. Tanto aqui para diretamente proporcional como para questão envolvendo inversamente proporcional. Partes inversamente proporcional, que é o tema da nossa próxima aula. Tá certo, professor. Como é que a gente vai aplicar essa regra? Muito importante agora. Esse S
é para a gente fazer uma soma. Então é para a gente lembrar que a gente vai ter que somar alguma coisa. Daqui a pouco eu vou dizer o que é para somar. Esse D que vai vir depois de somar é para você dividir nessa sequência. Vou dividir alguma coisa, dividir. Então vou somar, vou dividir. E o M é exatamente para a gente lembrar que a gente vai ter que multiplicar, certo? Então a regra é essa: você vai somar alguma coisa, você vai dividir e depois vai multiplicar com aquilo que o comando da questão te pede. Então vou somar o que, professor? Então primeira coisa, coloca no seu materialzinho, você vai somar as partes proporcionais. Ó. Então eu preciso somar as partes. Então as partes foram dadas, que é 2, 3 e 5. Então eu tenho que somar essas 3 partes. 2 mais 3 mais 5. Quanto é 2 mais 3 mais 5? Concorda comigo? Que aqui vai dar 10, ó. Então aqui eu já tenho a soma das partes. Então observa lá que te deu 10. O que é que você vai fazer? Você precisa dividir. Ó. Se você vai pegar o total e você vai dividir exatamente pela soma das partes, ó. Aqui é a soma das partes, você vai dividir por 10, ó. Você vai pegar o total. Quem é o total? Comando da questão. Em várias questões, o que mais cai em prova de concurso é te dar o total. Mas daqui a pouco a gente vai fazer questões onde não te dá o total. Te dá uma parte e precisa encontrar ou o total ou outra parte. Mas saiu o exemplo número 2. Mas se vier dando o total, você vai somar as partes, já somei. E agora você vai pegar o total. O total é quem? 160. Aí você divida pela soma das partes. Tá aqui, dividir pela soma das partes. 160 dividido por 10, isso aqui vai dar 16. Ó. Então isso aqui é minha constante de proporcionalidade. Foi o que a gente encontrou. Não precisa você colocar K. Só precisa entender o jeito de fazer esse tipo de questão. Depois que você encontrar a questão, você vai a constante de proporcionalidade, você vai agora multiplicar. Você vai multiplicar o quê? Exatamente cada uma das partes. Como as alternativas pediu aqui as 3 partes, então aqui certamente eu tinha que multiplicar o 2 pelo 16, pela minha constante, o 3 pelo 16 e o 5 também por 16. Essa constante que eu encontrei na minha divisão, eu multiplico pelas minhas partes. Então, observa lá que eu vou multiplicar o 16 vezes 2, o 16 vezes 3, o 16 vezes 5. 16 vezes 2, 32. 16 vezes 3, 48. 16 vezes 5, 80. É o mesmo resultado, professor? É o mesmo resultado. Ó. Muitas das vezes a gente vai estar diante lá, calcular a maior parte. Então, a maior parte, o maior valor está relacionado à maior parte em forma de divisão diretamente proporcional. Você diz, olha, qual é a menor parte? Então, a menor parte certamente seria aquela que tinha a menor parte proporcional, onde eu ia dividir por 2. 2 é a menor parte das 3 partes. Então, a menor parte recebida é que tem a menor parte dividida. Por isso que eu tinha 32, se o comando da questão pedisse. Então, novamente, para a gente aplicar, daqui a pouco a gente vai pegar a questão de prova de concurso. Quando a gente pegar uma questão que ele te der o total e pedir para fazer uma divisão diretamente proporcional, a gente vai fazer SDM. SDM, soma as partes, pega essa soma das partes. Aí você vai pegar o total, divide pela soma das partes, você encontra a constante de proporcionalidade. Você vai perceber o que o comando da questão quer. O que o comando da questão pedir, aí a gente vai multiplicar exatamente aquelas partes que eu somei por uma desses valores aqui, que é referente à constante de proporcionalidade. Beleza, professor? Coloca mais um exemplo. Se eu disse aí que tem questão que ele não vai te dar o total. Se não te der o total, imagina aí, você está diante de uma questão de concurso, ele vai dizer, olha, um prêmio, aqui ele não vai dizer qual é o valor do prêmio, ele diz lá que esse prêmio foi dividido entre Arthur, Bruno e Leonardo. Em partes, observa lá que é diretamente proporcional. Então tá aqui. Se é parte diretamente proporcional, você vai perceber que eu posso já colocar através daquela definição no início da aula. Arthur, observa lá que vai receber a parte número 2, vou botar aqui o A sendo Arthur, recebe a parte número 2. A parte de Bruno está aqui, é a segunda parte. Então, Bruno vai ser a parte de número 3. Então, divido o Bruno por 3. E eu tenho aqui, Leonardo, vou chamar de L. E L, ele diz lá que corresponde à terceira parte. Tudo isso aqui a gente pode chamar através de uma constante de proporcionalidade. Porque tudo que eu fizer em uma divisão em partes proporcionais, ele vai ter um valor de uma constante de proporcionalidade, que é esse K.
Mas olha agora, ele vai dizer, ele vai continuar informando, né? Sabe-se que Leonardo recebeu 8.000, ó. Qual é a quantia de Bruno? Então observa lá que ele não te deu o total, ele deu o valor de uma dessas partes, ó. E o valor que ele te deu, que forneceu, foi exatamente o valor de Leonardo, ó. Ele disse lá que Leonardo, tá aqui, ó, Leonardo recebeu exatamente 8.000. Então observa aqui que eu vou trazer para cá. Então ele disse lá, olha, se Leonardo recebeu 8.000 e ele quer saber exatamente o valor recebido por Bruno. Então ele quer saber quanto foi que recebeu o Bruno. Então toda vez que for trabalhar o parte, ó, vou colocar para você, tá aqui, quando o comando da questão não te der o total e fornecer as partes e pedir outra parte, você pode trabalhar com a ideia de regra de 3, ó, vou colocar aqui R3. R3 é regra de 3, porque é uma proporção. E a proporção em parte diretamente proporcional, eu posso utilizar uma regra de 3, bem tranquila. Você vai utilizar aquele valor conhecido, ó, vou pegar para cá, observe que o valor conhecido é o de Leonardo. Então Leonardo dividido por 4, ó. Como o comando da questão pediu o valor da quantia de Bruno, basta você igualar que B dividido por 3, ó. B dividido por 3. Se ele pedisse o valor de Arthur, você pegava Leonardo dividido por 4, seria igual a dividido por 2, ó. Então eu coloquei aqui o valor conhecido que foi dado, que é exatamente o valor 8.000 de Leonardo. Eu vou substituir, ó, porque Leonardo é exatamente o valor 8.000. Eu fico apenas com o valor de B. Basta multiplicar cruzado que eu encontro aí o valor que o comando da questão te pediu. Então se Leonardo, ó, é 8.000, então substituindo, ó, esse valor de Leonardo da letra L por 8.000, vai ficar 8.000 dividido por 4 é igual ao B, ó, sobre 3. Então, observe que eu posso fazer cruzado, mas se der para dividir, ó, que eu encontro a constante de proporcionalidade, você faz a divisão. Eu tenho aqui o 8, ó, dá para dividir por 4. Quanto é o 8 dividido por 4? Ou 8.000 dividido por 4, ó, vai ser 2.000, ó. 8 dividido por 4 é 2, ou 8.000 dividido por 4 é 2.000. Então, agora dá para fazer a multiplicação cruzada, ó. O 8 1000, eu agora fiz a divisão por 4, ficou 2.000, então ficou 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2 vai dar 6, como eu tenho os 3 zeros, né, eu tenho aqui 6.000, então colocando aqui, ó, 3 vezes 2, eu tenho 6, então ficou 6.000, isso aqui é o valor de B, ó. Então o valor de B é uma multiplicação através dessa razão, 3 vezes 2, 6, então o valor de B está aqui, 6.000, então por isso que você teria que marcar como resposta correta a alternativa que tem 6.000. Qual a alternativa que tem 6.000? A alternativa que tem 6.000, alternativa letra D. Beleza, professor. Coloca mais outro exemplo, que eu não compreendi como é que funciona essa regra de 3 quando ele não te dá o total. Então, vou colocar mais um exemplo para a gente fortalecer esse assunto. Tá aí, exemplo número 3, ó. Ele não te dá o total. Ele diz lá, olha, um grande bolo deve ser dividido em 4 partes diferentes, sendo cada parte proporcional. Tá aqui, ó. Professor, aqui no comando da questão, já quero adiantar para vocês, mas a gente vai ver mais adiante, aqui ele não informou se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Ele diz que as partes são proporcionais. Então, toda vez que o comando da questão emitir se é direta ou se é inversa, você sempre vai considerar como sendo uma questão de divisão diretamente proporcional. Se omitiu no comando da questão, você considera que é direta. Para ser inversa, tem que vir expresso um nomezinho no comando da questão, inversamente proporcional. Como não veio, está dizendo que é partes proporcionais, a gente considera que é direta. Então, é proporcional às idades de cada um dos 4 filhos. Então, está aqui os 4 filhos. Eles, considerando as idades, né? As idades foram essas, está aqui. Então, observa lá que eu vou pegar a primeira parte, ó, que foram 4 partes diferentes. Então, vou chamar a primeira parte de A, então A sobre 2, ó, colocando aqui, dividir. A segunda parte eu vou chamar de B, ó, sobre 3. A terceira parte é C sobre 4, poderia ser qualquer letra. Estou colocando aqui as partes que não foram dadas, chamei de A, B, C e D.
sobre 7. Tudo isso é igual a constante de proporcionalidade, que eu poderia pegar aqui, encontrar a constante de proporcionalidade através daquele valor que é conhecido. Ó. Se ele não te der o total, ele vai te dar uma das partes. Então ele disse aqui que o mais novo ó, recebeu 100 gramas do bolo. E ele pergunta lá, qual o peso total do bolo? Aqui o comando da questão não forneceu o total, mas ele pediu o total. Se ele pediu o total, a gente vai ter que encontrar cada partezinha referente a cada letra. Tem que encontrar a parte de A parte de B, a parte de C e a parte de D. No final tem que somar todo mundo para saber quanto é que vai dar. Tem que encontrar cada parte. Se ele não te dá o total, ele vai ter que fornecer uma. Obrigatoriamente ele tem que fornecer uma. Ele disse aqui que o mais novo recebe exatamente 100 gramas desse bolo. Quem é o mais novo, professor? Está aqui. O mais novo em partes diretamente proporcionais ou em partes proporcionais, como foi dado no comando da questão, é o que tem menor idade. Menor idade é 2. Ó. Então, observa lá que o 2 é exatamente ligado ao A. Então, observa que eu vou pegar esse valor 100 gramas, eu vou dizer que corresponde ao A. Tá? Que o A é 100. Então, ele disse lá que a primeira parte, ou a menor parte, né, que ele disse aqui que é um referente ao mais novo, corresponde a 100 gramas, e eu coloquei que o A sobre 2 ó, é igual exatamente o A correspondente a 100. Então, para encontrar os demais, eu posso encontrar logo a constante de proporcionalidade, só é eu pegar o 100 dividido por 2, ó, que vai te dar aqui exatamente o valor do K, que é 50, ou eu posso fazer por regra de 3. Ó. Posso fazer aqui por regra de 3, para a gente encontrar o valor de qualquer razão, de qualquer fração. Lembrando que o assunto regra de 3 está relacionado exatamente a razões proporcionais, ou direta ou uma razão inversa. Mas observe que o valor do A é conhecido. Ó. Então, para encontrar o valor do B, basta igualar as duas razões. Ó. A sobre 2 é igual a B sobre 3. Ó. Porque eu tenho o valor do A. Se eu tenho o valor do A, eu consigo encontrar o valor do B. Então, quem é o valor do A? O valor do A é 100. Ó. Eu não tenho A, eu vou colocar o valor de 100 para encontrar o valor de B. Então, vai ficar 100 dividido por 2 é igual a B sobre 3. Quanto é 100 dividido por 2? Ó? 100 dividido por 2, isso é 50. Então, quem é que vai ser o valor do B? É só você pegar o 3 ó, multiplicar por 50. Então, o valor do B vai ser igual a 3 vezes 50. 3 vezes 50, 150. Encontrei aqui o valor do B. Ó. Encontrei o valor do A, já tinha que é 100, que é a menor parte, né? Referente aí à menor idade, né? O mais novo. E agora já tem um valor daquele que recebe a terceira parte, ó, que é o valor de B, que é a segunda parte, que eu chamei de B. Para achar o de C e o de D, você pode calcular através de qualquer razão, ó, qualquer valor desconhecido. Posso colocar o A sobre 2 igual a C sobre 4, ou até mesmo ó, o B sobre 3 igual a C sobre 4. Colocando B sendo 150. Então, eu quero fazer com A. Então, eu posso continuar. Inclusive, eu já poderia colocar o valor 50, porque essa razão A sobre 2, ó, quando eu colocar o A sendo 100, isso aqui vai dar 50. Então, eu colocando dentro da proporção, ó, observa lá que eu posso colocar tanto o C sobre 4 ou D sobre 7. Se eu quero encontrar o C, ó, basta eu colocar lá o C sobre 4. Observa que o A é 100. E esse 100 é dividido por 2, ó, é igual a C sobre 4. O 100 sobre 2, ó, é 50. Então, quanto é o valor do C? Basta eu pegar o 4 ó, e multiplicar pelo meu 50. Então, 4 vezes 50 vai ser exatamente 200. Ó. Então, eu tenho aqui o valor 200 já referente ao meu C. Beleza, professor. Então, agora, observa lá que eu tenho esse valor, o C sendo 200, e agora eu vou calcular a parte referente ao D. Agora observa lá que eu tenho que calcular a parte referente ao D. Professor, como é que eu vou fazer a parte referente ao D? A mesma forma, certo? Do jeito que eu fiz calculando o A, o B e o C, agora eu vou calcular o D. Como é que eu vou fazer para calcular o D? Para eu calcular o D, basta eu pegar um desses valores conhecidos. Eu já tenho o valor do A, que é 100. Observa lá que eu tenho o valor do B, ó, que é 150, e eu tenho o valor do C. Ó. O C, observa lá que, só corrigindo, aqui eu observei que o C, ó, só corrigindo, é
5, certo? Para a gente não perder e não voltar à questão do início. Então, vou colocar aqui o valor do C, ó, volta aí, corrige. Então, dá para corrigir antes, para o resultado não dar errado. Ó, eu coloquei C sendo 4, mas o C, ó, é 5, certo? Corrige aí, deu tempo, a gente já visualizou. Então, aqui é 5, para a gente não errar, certo? Então, C é 5. Ó. Então, onde tem 4 aqui, você vai apagar. Apaga aí, para a gente encontrar o valor correto de C, certo? Senão vai ficar faltando 50 aí, na hora quando eu for somar. Então, corrigir o 6 sobre 5, ó. 6 sobre 5, tá aqui 6 sobre 5, e é 5 vezes 50. 5 vezes 50, a gente encontra 250, certo? Então, a parte do C é 250. Parte do A já tem encontrado 100, parte do B 150 e parte do C 250. Eu quero encontrar D, basta eu pegar, se você observar e entender que as constantes de proporcionalidade está relacionada a tudo uma divisão que vai a uma constante K, que essa constante K corresponde exatamente a 50. O D, ó, qualquer uma do valor que eu encontrar, é só fazer uma multiplicação por 50. Professor, mas eu quero jogar aqui na regra de 3. Ó. O A sobre 2, que é um valor conhecido, posso considerar que isso vai ser igual ao D sobre 7. Ó. O 7 é a parte referente à maioridade. E agora, novamente, ó, o A é 100. Então, coloca lá o A sendo 100, vou dividir por 2, eu vou encontrar o D. Então, a gente já sabe que 100 dividido por 2, ó, isso aqui vai te dar 50. Como eu disse para vocês, o 50 é a constante de proporcionalidade. Para encontrar o D, basta multiplicar o 7 vezes 50. Então, 7 vezes 50 vai ser 350. Então, encontrei as 4 partes. Ó. O valor do A tem encontrado como sendo 100, ó, colocar aqui. O comando da question pediu total. Isso aqui é o valor do A. O valor do B a gente encontrou como sendo 150, 150. O valor do C a gente encontrou 250, 250. E o valor do D a gente encontrou como sendo 350. Então, o comando da question pediu total. Então, o total é exatamente você fazer a soma. Então, tem que somar as 4 partes. Então, somando o valor 100, 150, 250 e também 350, você vai ficar como valor 850. Então, teria que procurar a alternativa que tivesse 850. A alternativa que tem lá 850, a gente percebe como resposta correta a alternativa letra B. Padrão, professor. Então, o que cai em prova, ou ele te dá o total, ou ele te dá uma parte em busca do total. Então, chegou a hora de a gente treinar, colocar em prática exatamente questões de concurso do conteúdo de divisão proporcional. Então, a primeira questão da banca IBFC, olha só o que a banca trouxe desse assunto de divisão proporcional. Dizia o seguinte: Marlene irá distribuir, ó, te deu o total, 1.500 entre 3 filhos de 8, 10 e 12 anos, ó, de forma diretamente proporcional. Então, toda vez ó, que você pegar uma questãozinha que ele informa que é diretamente proporcional e também inversamente proporcional, que a gente vai estudar na próxima aula, você circula e lembra da regra. Qual é a regra? S, D, M. Vou ter que somar, dividir e multiplicar. Aí o que é que ele quer? O comando da questão te pediu lá que você fizesse exatamente, encontrasse o valor que o filho mais velho vai receber. Então você já observa que o filho mais velho é aquele que tem o quê? 12 anos. Ó. Então, o filho mais velho é 12 anos. Então, o comando da questão faz referência a essa parte proporcional ao que tem 12 anos. Vamos aplicar a regra. Soma. Professor, primeiro eu tenho que somar. Somar quem? Soma das partes. Ó. É o 8 mais 10 mais 12. 8 mais 10, 18, mais 12, 30. Peguei aqui a soma das partes. O que é que eu tenho que fazer? Divide. Divide quem? O total pela soma das partes. Ó. O total era 1.500, vou dividir por 30. Dá para cortar um zero com um zero. Fica 15 dividido por 3, ou 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 ó, é 50. Então, dá exato. Isso aqui é minha constante de proporcionalidade. Dividir. Agora multiplica. Multiplica por quem? Aquilo que o comando da questão pediu, que é o mais velho. Então, se o comando da questão falar que é diretamente proporcional e ele pede o mais velho, ó, o mais velho é aquele que tem 12 anos. Então, você pega o número 12 e multiplica pela aquela
o resultado da divisão, ó, que é a minha constante de proporcionalidade. É 12 vezes 50. 12 vezes 50 é exatamente 600. Então, você deveria procurar a alternativa que tem 600. Para a questão número 1, você vai marcar como resposta correta a alternativa letra C. Inclusive, eu já posso fazer até aqui uma pergunta para vocês. Ó. Assunto, se vier na sua prova, formando que é divisão em partes diretamente proporcional, isso é difícil? Professor, fiz apenas a primeira questão. Eu achei muito fácil aí responder esse tipo de questão aplicando aí a regra SDM. Coloca outras questões para ver se eu consigo responder. Tá aí a questão número 2. Pausa o vídeo e deixa aí os comentários para saber se você sabe aplicar a regra do SDM. Tá lá, questão da banca FCC, que dizia que era para você fazer uma divisão através de uma quantia, R$ 900, foi repartidas em partes diretamente proporcional. Então, lá na hora da prova, você relembrar, diretamente proporcional é SDM, soma, divide e multiplica. De que? Ele dizia que era as idades, que é Dimitri, 5 anos, Luiz, 7 anos e Nicolas, 8 anos. E ele pede agora, muita atenção, ele pede a diferença entre as quantias que Nicolas e Luiz recebeu em reais. Então, observa lá que eu tinha que somar as idades. Então, eu vou colocar que o Dimitri é referente a 5 anos, o Luiz é referente a 7 anos e o Nicolas é referente a 8 anos. O comando da questão pedia para você fazer uma diferença entre as quantias. Nicolas, colocando aqui, menos a quantia referente a Luiz. Está aqui, é Luiz. Então, a pergunta é essa. Qual a diferença entre essas duas pessoas? Professor, o senhor disse lá que eu tinha que somar. Soma quem? As partes. Diretamente proporcional, você soma as partes. 5, 7 e 8. Somando 5, 7 e 8, você encontra 20. Beleza. Pega a quantia, o 900, e divide pela soma das partes, que é 20. Corta o 0 do 900 e o 0 do 20, fica apenas 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 é 45. Isso aqui dá exato. Beleza. Esse 45 é a minha constante de proporcionalidade. Comando a questão que queria que você fizesse aí a diferença do Nicolas. Você vai pegar esse 45 e multiplicar pelas idades. Como o comando da questão fez referência apenas a 2 personagens, não precisa você encontrar o valor referente a Dimitri, porque não vai te interessar. O que te interessa é você fazer a multiplicação 7 vezes o valor 45. 7 vezes 45 é 315, 315, e 8 vezes 45, que é o de Nicolas. 8 vezes 45, 360. Então, a pergunta era em cima disso. Nicolas era 360 e meu amigo Luiz é 315. 315. Qual é a diferença entre esses dois valores? Eu tenho aí 360 menos o valor 315, você encontra 45. Por isso que a resposta correta para a questão número 2 é aquela que traz 45. Para essa questão, 45 você encontra na alternativa letra D. Padrão, professor. Colocar aí mais uma questão. Questão agora da banca também IBFC, do ano 2024. Olha o que disse a questão número 3. Um jardim foi dividido em 3 partes proporcionais. Professor, 3 áreas proporcionais. É direta ou inversa? Toda vez que não falar nada, se omitir, você vai considerar como sendo diretamente proporcional. Então, foi dividido aí os números 2, 3 e 5. Se a área do jardim total é 160 metros quadrados, ele pede lá a de menor área. Então, toda vez que ele falar que é proporcional ou diretamente proporcional, não sei nem o valor final, mas a de menor área é aqui está relacionada à menor parte. Então, em divisão diretamente proporcional, a menor parte, a menor área aqui nesse caso, corresponde à menor parte que eu vou dividir. Então, professor, eu entendi. Se eu disse lá, toda vez que vier proporcional, mete lá regra SDM. Sou demais. Soma, divide e multiplica. Some quem? As partes. 2, 3 e 5.
2. 3 e 5 a gente sabe que é 10. Isso aqui é a soma das partes. Coloquei aqui o valor 2 mais 3 mais 5. Deu 10. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o valor que ele forneceu, o total, 160, e dividir pela soma das partes. 160 dividido por 10 é 16. Eu coloquei aqui 16. 16 é a minha constante de proporcionalidade que eu encontro as partes de todas aqueles valores fornecidos no comando da questão. Como ele pediu apenas o menor é 2. Você pega o 2 e multiplica pela constante que você encontrou, que é a divisão do total pela soma das partes. Então, eu tenho lá, 16 multiplicado por 2 é 32. Então, você teria que procurar a alternativa que tivesse 32. Para a questão de número 3, resposta correta, alternativa letra B. Questão de número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. José tem 3 filhas. Está aqui. Ana tem 15 anos. Alice, 20 anos, e Andressa, 25 anos. José vai dividir exatamente R$3.000 para as 3 filhas. E ele diz que esses valores são proporcionais às suas idades. Se são proporcionais, é porque são diretamente proporcional. Ele pede lá, olha, nessa condição, o valor que Ana deve receber. Então, professor, já sei que é proporcional. O senhor disse lá que na hora da prova eu tenho que escrever soma, divide e multiplica. Regra SDM. SDM soma as idades, que são as partes. 15 mais 20 mais 25. Então, eu tenho que somar o valor das idades. 15 mais 20 mais 25, a gente encontra 60. Então, pega lá o 3.000 e divide exatamente pelo 60. Para facilitar, você pode cortar o 0. 0 de um lado, 0 do outro, sobra só 30 para dividir para 6. 30 dividido para 6, você vai encontrar exatamente 5. Mas não é 30, né? Aqui é 3.000, né? Eu coloquei 300. Então, coloca mais um 0 aqui. Coloca mais um 0. Você vai observar que vai dar 50, certo? 30 dividido por 6 dá 5. Como eu tinha esse 0, ficou 50. Ou seja, 50 vezes 6 é 300. Cortei um 0 e um 0. Então, a minha constante de proporcionalidade é exatamente 50. Aí você é em busca daquilo que ele quer. Vai lá na idade de Ana. Quer saber quanto vai receber Ana. Então, Ana tem quantos anos? 15 anos. Está aqui 15, referente a Ana. Tá aqui. Se ele pedisse lá Alice, era 20 vezes 50. Se ele pedisse Andressa, 25 vezes 50. Vamos pedir Ana, é 15 vezes 50. Multiplicando 15 vezes 5 é 75. Coloca o 0, 750. Então, você teria que procurar a alternativa que tivesse 750. Então, para a questão de número 4, a resposta correta é 750. A alternativa letra C. Mais uma questão agora da banca FGV. Olha o que dizia a questão de número 5. Uma distribuidora de produtos químicos recebeu exatamente 1.600 litros, o meu total, de certo composto, e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 laboratórios em partes o quê? Proporcionais aos números 3, 4, 5, 6 e 7. E ele pergunta, olha, o laboratório que recebe a menor quantidade receberá quanto? Então, se é partes proporcionais, na hora da prova, você vai circular e você vai lembrar da nossa regra. S, D, M. E ele quer a de menor quantidade. Então, em divisão diretamente proporcional, a de menor quantidade é aquela que vai dividir pelo menor valor. Quando a gente chegar em inversamente proporcional, se ele falasse aqui, olha, qual vai receber de menor quantidade? Inversamente proporcional, a gente inverte as parcelas. A que recebe menor quantidade em uma divisão em partes inversamente proporcional é aquela que vai ser dividida pela maior parte, que é o número 7. Inversamente proporcional é que a gente vai estudar, certo? Então, se ele falar a menor quantidade, é o 3. Você pega o 3 e vai fazer uma multiplicação pela sua constante, que a constante eu não sei ainda. Como é que eu encontro essa constante? É você somar as partes. SDM, soma todo mundo. É 3 mais 4 mais 5 mais 6 e mais 7. Tenho que somar essas partes. Observa lá que 4 mais 6 deu exatamente 10. 3 com 7, 10 deu 20. E tem um 5, deu 25 aqui. Então, eu teria que pegar o 1.600 e dividir por 25.
tinha que fazer essa divisão. 1.600 dividido por 25 seria 64, dá resto zero. Então, a constante de proporcionalidade é 64. Então, eu teria que multiplicar o número 3 por 64 para encontrar exatamente a de menor quantidade. Então, 3 vezes 64 é 192. Então, para questão de número 5, você teria que procurar a alternativa que tem 192. Então, por isso que a banca considerou como resposta correta a alternativa letra B. Questão de número 6. Olha o que vai dizer a questão número 6. Paulo vai dividir, então está aqui o total, 4.500 em partes diretamente proporcional às idades de seus 3 filhos. Eles têm idades 4, 6 e 8, respectivamente. Desse modo, o total distribuído aos 2 filhos, muito importante aqui, os 2 filhos com maior idade. Qual dos filhos aí? Qual dos 3 filhos tem maior idade? Um tem 6 e um tem 8. Conclusão, eu tenho que somar, tá aqui diretamente proporcional, somar, dividir e multiplicar, regra SDM, e depois encontrar a constante de proporcionalidade, multiplicar por 6 e depois multiplicar por 8. Então, tenho que encontrar aqui aquela constante para encontrar aqui o valor que ele falou, que é a soma dos 2 filhos com maior idade. Professor, se eu disse lá soma quem? As partes, é as idades, 4, 6 e 8. Quanto é? 4 mais 6 mais 8. 18, professor? 18. Aí você vai pegar o total, que é a quantia, 4.500, e divide por 18. 4.500 dividido por 18 vai dar exatamente 250. Já estou adiantando aqui a divisão para a gente ficar exatamente com a estrutura de acertar esse tipo de questão. Então, observa lá que esse 250 é minha constante de proporcionalidade, se a gente fosse fazer pelaquela ideia de K. Então, seria 6 vezes 250 e seria 8 vezes o 250. Então, 6 vezes 250 é 1.500, coloquei aqui. E 8 vezes 250 é 2.000. Então, soma as idades dos mais velhos, que o comando da questão pediu. Então, 1.500 mais 2.000 é exatamente 3.500. Então, a resposta correta é aquela que vai ter o valor 3.500. 3.500 encontramos como alternativa, a alternativa correta, letra B. Questão número 7, questão que caiu na prova da Polícia Penal do Estado da Bahia, questão do ano de 2024. Olha o que dizia a questão de número 7. Tem lá 26 bombons, será repartido entre 3 irmãs em quantidades proporcionais. Se é proporcionais, você vai entender como sendo diretamente proporcional. Eu tenho lá 4, 5 e 7. Aí vai pedir para fazer uma comparação. Então, você vai comparar a que recebeu menor quantidade com a irmã que recebeu a de maior quantidade. Então, dá para perceber que a menor quantidade relacionada ao 4, então vou achar a proporção do 4 multiplicado pela sua constante para a gente comparar. E a maior é o 7, de maior idade. Tem que comparar, fazer essa comparação entre a de menor com a de maior. Beleza, professor? Se eu disse lá que eu posso aplicar essa regra SDM, se é quantidades proporcionais, você joga lá a regra o SDM. Você soma as parcelas. Então, as parcelas é referente a 4, 5, 7. Está aqui 4, 5, 7. Então, tem que somar 4 mais 5 mais 7, 4 mais 5, 9, mais 7, 16. Eu pego esse 16, eu tenho que fazer exatamente a divisão pelo meu total. Então, é o 16 dividido, o 96, né, dividido por 16. 96 dividido por 16 vai dar exatamente 6. 6 vezes 16 é 96. Então, encontrei aqui minha constante de proporcionalidade, que é o 6. Então, fazendo a multiplicação, 6 vezes 4 é 24, e 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, é 42. Então, quanto foi comparada? Está aqui, a de maior quantidade. A de maior quantidade, que é a parte 7, é 42. E a menor é 4
vezes 6 deu 24, ele quer fazer essa comparação, quer saber quanto a mais recebeu aqui a irmã que tem a sétima parte. Então, observa lá que para fazer a comparação, basta fazer a diferença, ó, 42 menos 24. Então, 42 menos 24 é 18. Ó. Você tem que procurar exatamente a alternativa que tem lá, 18. Então, observa lá que eu tenho como 18 a alternativa correta para a questão 7, a alternativa letra E, onde diz lá, a irmã que recebeu a maior quantidade terá exatamente 18 bombons a mais. 18 bombons a mais porque foi 42 e a menor foi 24. Comparando as duas, você percebe que existe exatamente 18 bombons a mais. Então, resposta correta, a alternativa letra E. Questão de número 8. O que é que dizia a questão número 8? Questão aí da banca FGV. Está lá. Um terreno, ele te deu o total em metros quadrados, foi dividido em 3 partes proporcionais. E ele te deu os números, 2, 5 sobre 2 e 7 sobre 2. E a pergunta é, a área da maior parte em metro quadrado é? Então, observe que está fazendo referência à maior parte. Professor, veio no formato de fração e é partes proporcionais. A regra é a mesma? É a regra mesma. Você vai utilizar a regra S, D, M. Soma, divide e multiplica. Só que agora a gente está diante de fração. Tem que somar o 2, que é a primeira parte, mais o 5 sobre 2, que é a segunda parte, e o 7 sobre 2. Qual dessas frações é a maior parte? Porque para eu encontrar a constante de proporcionalidade, eu tenho que multiplicar por 2, por 5 sobre 2 ou por 7 sobre 2. Então, observa lá, dividindo aqui, 5 sobre 2 é a mesma coisa de 2,5, 2,5. O 7 sobre 2 é a mesma coisa de 3,5. Então, perceba lá que eu tenho 2, 2,5 e 3,5. Então, quem é a maior parte? A maior parte é 7,2. Então, vou pegar o 7,2 e vou multiplicar pela minha constante de proporcionalidade. Ele quer exatamente quantos metros quadrados? A maior parte. A maior parte é, coloquei aqui 7 dividido por 5. Não é 7 por 5, é 7 dividido por 2. Colocando aqui 7 dividido por 2. Beleza, professor. Então, vamos somar as partes, porque eu tenho que somar, depois dividir 1.280 e depois multiplicar apenas pela maior parte. Então, observe que eu estou diante de uma soma de fração. Para eu somar a fração, observe que esse 2 é um número inteiro, onde eu tenho um denominador 1. Eu preciso igualar os denominadores. Então, para eu igualar os denominadores, eu multiplico o 2 por 2 e 1 por 2, deixa uma fração correspondente, ou equivalente, né? 2 vezes 2 eu tenho 4, e 2 vezes 1 eu tenho 2. Esse 4 dividido por 2 é a mesma coisa de 2. Deixei esse 4 sobre 2 porque todo mundo agora vai ter denominador 2. Como eu tenho todo mundo denominador 2, fica fácil fazer a soma. O denominador é 2, faço apenas a soma do numerador. 4 com 5, 9, com 7, 16. Eu tenho lá 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, isso aqui é 8. Então, 8 é a minha constante de proporcionalidade. Vou pegar esse 8 e vou fazer a divisão com o valor total do terreno. Então, o total era 1.280 e agora eu vou dividir pela minha constante, né? Dividir, aqui não é nem minha constante de proporcionalidade, né? Aqui é a soma das partes. A soma das partes deu 8. Então, a soma das partes, vou pegar o total e dividir pela soma das partes para encontrar a constante de proporcionalidade, que é o meu K, certo? Então, eu tinha que fazer exatamente essa divisão, 12 dividido por 8, observa que dá 1, 1 vezes 8, 8 para 12, observa lá que deu 4. Baixo 8, 48 dividido por 8 é 6, 6 vezes 8, 48, para 48 nada, você coloca esse zero, ou seja, a constante de proporcionalidade é 160, então eu tinha que colocar agora o 160, multiplicando pela maior parte, então está aqui, 7 sobre 2 multiplicado por 160, dá para dividir logo? Dá para dividir, quanto é 160 dividido por 2? 160 dividido por 2 eu tenho 80, conclusão, ficou apenas 7 vezes 80. 7 vezes 8 é 56 e você coloca o zero. 560. Então, o que recebe a maior parte é 560. 560, você já percebe como resposta correta para a questão de número 8, alternativa letra E.
Próxima questão, questão de número 9. Vamos entrar agora nessa parte final, trazendo agora questões, né, da banca IDECAN. Olha o que diz a questão é enorme, mas você vai perceber que vai trabalhar em partes diretamente proporcionais. Então, vamos entender o texto. Está lá. A competitividade no mundo dos negócios é grande, não só para as empresas, como também para seus funcionários. Mas na divisão dos empresários, né, o que é ser um bom colaborador? Fato é que não basta ter uma boa qualificação. O comportamento individual e em grupo é tão importante quanto seus estudos para que ele entre e permaneça na empresa. Para pedir isso e também motivar o funcionário, muitas empresas usam o famoso método aqui, da escolha do funcionário do mês. Uma empresa multinacional resolve premiar os 3 funcionários que se destacaram nas vendas do mês. Uma quantia em dinheiro é dividida, então aqui ele não te dá o total, a quantia de dinheiro é dividida entre eles em partes diretamente proporcional ao número de horas extra de cada um. Ou seja, um trabalhou 3 horas, o outro 5 horas e o outro 8 horas. Se o valor do prêmio do funcionário, observe que é uma parte, do funcionário que recebeu a menor quantia é de R$ 600, então o valor do prêmio do funcionário que recebeu maior quantia foi igual a. Professor, é uma questãozinha onde ele não te dá o total. Então aqui eu não vou aplicar a regra SDM. Aqui eu tenho que aplicar a nossa regra de 3. Vou aplicar a regra de 3 ou igualdade de razão. Por quê, professor? Então observa lá. Como é diretamente proporcional, você pega a parte, imagina lá que o primeiro funcionário, chame aqui de A, receba 3 partes, então vou colocar A sobre 3, é igual ao B sobre 5, o B recebe 5 partes, e o C recebe exatamente 8 partes. Tudo isso aqui é igual a uma constante proporcional chamada K. Você pode encontrar, como o comando da questão diz lá, olha, de menor quantia recebeu esse valor, R$ 600. Quem é de menor quantia? Você vai perceber de menor quantia é que recebeu 3 horas, que é o A. Então, o A, ele disse lá que corresponde a 600. Você encontra a constante proporcionalidade. Mas você vai mais além, que ele quer saber a de maior quantia. Foi igual a que valor? Como ele pediu de maior quantia, observa lá, de maior quantia, a que está relacionada com 8 horas. Então, é o valor do C. Então, posso guardar essa razão. A sobre 3 é igual a C sobre 8. Vou colocar uma regra de 3 e manter essa proporção. Como ele disse lá que é diretamente proporcional, é meio pelos extremos. O valor do A é 600. Posso colocar aqui os 600 e já dividir por 3 para encontrar minha constante proporcionalidade. Então, eu quero encontrar o C. Essa minha constante, fazendo aqui relacionada ao valor conhecido que é A, é 600 dividido por 3. Quanto é 600 dividido por 3? 600 dividido por 3, isso é 200. Ou 6 dividido por 3 é 2, então os 2 zeros. Quero encontrar o valor do C. Se o valor da minha constante, em proporcionalidade é 200, basta eu pegar agora e manter a estrutura. É o C dividido por 8, e eu pego 8 e multiplico por 200. Então, quem é que vai ser o valor do C? O valor do C, observe que o 8 está dividindo, passou para o outro lado multiplicando, ficou 200 vezes 8. 200 vezes 8 é 1.600, ou 8 vezes 2, 16. Então, os 2 zeros, coloca os 2 zeros. Então, a resposta correta que você deveria procurar é aquela que tivesse exatamente a 1.600, que é o funcionário, o terceiro funcionário, que recebeu 8 horas extra, proporcionalmente, R$ 1.600. E R$ 1.600 a gente encontra como resposta correta para a questão número 9, a alternativa letra C. Mais uma questão, a questão da banca IDECAN. Então, a banca IDECAN ela ama cobrar esse tipo de questão trabalhando por partes. Ele disse lá que eu tenho Gilberto, Arthur e Leonardo, são irmãos, juntaram uma certa quantia. Então, aqui eu não tenho um total em dinheiro. Para comprar um automóvel, os valores obtidos por eles foram respectivamente, tá lá, proporcionais. Então, é diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Ele vai dizer, sendo o valor pago para Arthur foi 2.600. E a pergunta em cima, qual a quantia gasta na compra desse automóvel? Então, concorda comigo que o comando da questão pede o total, pede o total. Quantia gasta é o total. Quanto será o total? É a quantia referente a Arthur, vou colocar aqui na sequência, aqueles lá que é Gilberto, Arthur e Leandro. Tá aqui, vou colocar o G de Gilberto, colocar aqui o A de Arthur e colocar o L de Leandro.
Então, o total tinha que encontrar aí a quantia de cada um. O de Arthur, ó, o comando da questão já te deu uma parte, que é o de Arthur. De Arthur já vou colocar, que é 2.700. Então, está faltando a parte de Gilberto e está faltando a parte de Leandro. A partir de Arthur, eu encontro o Gilberto e encontro o Leandro, através da ideia de proporção. Então, observa lá que Gilberto, ó, mantendo a estrutura, Gilberto recebeu a parte 2, ó, proporcional a 2. Arthur é referente à proporção 3, ó, e Leandro é a proporção 5. Tudo isso aqui é igual a constante K, certo? Como ele te deu aqui o valor de Arthur, você encontra essa constante K. Depois que você encontra a constante K, você encontra os valores desconhecidos. Através do A, colocando aqui, olha, o A sobre 3, eu posso encontrar primeiro o Gilberto ou eu posso encontrar o Leandro, porque todos esses valores vai te dar a constante K. Então, observa lá que eu posso fazer dessa maneira. Observa que o A sobre 3 é igual a K. E se você tem aqui o valor de Leandro sendo 2.700, ó, vai ficar 2.700, colocando aqui, ó, 2.700 dividido por 3. É igual a constante. Se você encontrar a constante, fica fácil, porque é só você multiplicar pelas partes de cada pessoa aqui que é desconhecido. Então, quanto é 2.700 dividido por 3? Dá para simplificar 27 com 3? Dá. 27 com 3 é 9. Então, minha constante de proporcionalidade, concorda comigo, ficou 9 com esses dois zeros, ó, 900. Então, a constante de proporcionalidade é 900. Para cada valor que você vai encontrar, você é só multiplicar por 900, ó. Então, observa lá, eu quero encontrar o valor do G, de Gilberto, ó. Basta você multiplicar por 2. Então, o Gilberto, ó, ele tem lá duas partes, ó, dessa constante. Duas partes de 900 vai ser exatamente 1.800. Coloquei aqui. E a parte de Leandro? A parte de Leandro, ó, é 5 vezes a constante. 5 vezes a constante. A constante é 900. Quanto é 5 vezes 9? 5 vezes 9 é 45. Então, coloca os dois zeros, fica 4.500. Professor, por que o senhor multiplicou? Porque tudo que está dividindo em igualdade, quando eu passo para o outro lado, é multiplicando. Ó. Então, o L é igual a 5 vezes K. E o G sobre 2 ó, é igual a K. O 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Por isso que eu multipliquei. Então, agora eu já tenho as três partes. Ó. Eu tenho lá o de Gilberto, tenho lá o de Leandro e tenho lá do meu amigo Arthur. Como ele comanda a questão pedir a quantia gasta para comprar o carro, é o total. Então, eu tinha que somar 1.800, 2.700, 4.500. Soma tudo para a gente encontrar o total. Total concorda comigo, somando tudo, que é R$9.000. R$9.000. Então, você teria que procurar uma alternativa que tivesse R$9.000. Por isso que você ia ter que assinalar para a questão número 10. A alternativa correta seria a alternativa letra E. Mais uma questão da Banquidecan, última questão da lista de questões aí envolvendo divisão diretamente proporcional. Olha o que vai dizer a questão de número 11. Um pai deixou para seus 3 filhos, está aqui uma herança, então não sei o valor dessa herança. Será dividida, está aqui uma divisão, de forma o quê? Diretamente proporcional às idades dos herdeiros. Aí ele diz lá que Danilo tem 35 e recebeu exatamente 525 mil. João tem 32 anos e Davi tem 23 anos. Ele quer saber o valor que o pai deixou da herança. Ou seja, o comando da questão pede para você encontrar o total. Questão bem parecida com a questão anterior. Ele quer o total. Qual é o valor total? Então, tinha que saber o valor recebido por Danilo. Aqui o comando da questão já falou. Danilo recebe quanto? 525 mil. 525 mil. Então, coloquei aqui. Tinha que saber o valor de João. Então, está aqui João, não sei. Vou à procura de João. E de Davi. Está aqui chamado de DV, certo? Para não confundir. Aqui é o D de Danilo. Vou chamar de DN. Para não ficar só o D e não confundir aqui com o valor do João, certo? Então, vou só corrigir aqui para não ficar misturando. Então, eu tinha Danilo. Está aqui o chamado DN. Já tem o valor conhecido, e eu tenho o DV que é de Davi, e eu tenho de João. Professor, como é que eu vou acertar esse tipo de questão? Através da definição de divisão diretamente proporcional. Danilo, ele disse lá que tem 35 anos, tá aqui, Danilo tem 35 anos, e isso é igual à idade de João. João tem
32 anos. Isso vai ser igual à divisão de Davi, que tem 23 anos. Tudo isso aqui tem que ser igual à constante de proporcionalidade. Se encontrar a constante de proporcionalidade, você encontra o valor desconhecido, né? O valor restante. Ó. Quando ele não te dá o total, ele vai te dar uma parte, ó, que é o valor de Danilo. Então, se você pegar o Danilo dividir por 35, você encontra a constante de proporcionalidade. Você evita até mesmo de fazer uma regra de 3. Mas se você quiser fazer uma regra de 3, você coloca aqui, ó, o 525.000 dividido por 35 é igual a o J dividido por 32. Faz cruzado, você encontra J. Depois de encontrar J, você coloca o valor aqui e depois você faz. Ó, o Danilo, que é 525.000 dividido por 35, é igual ao DV, ou Davi dividido por 23. Você encontra o Davi. Mas se você encontrar a constante de proporcionalidade, basta você multiplicar 32 vezes a constante e 23 vezes a constante, que você encontra os valores de João e de Davi. Então, vamos encontrar a constante. Vamos colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. O DN, colocando aqui o DN sobre 35. Danilo tem 35 anos, é igual a essa constante de proporcionalidade que eu não sei quem é. Mas Danilo recebeu quanto? Ó? Danilo recebeu 525.000. Então, tá aqui, ó. 525.000. Tudo isso dividido por 35 é igual a minha constante de proporcionalidade. Quem é que vai ser minha constante de proporcionalidade? É o 525 dividido por 35. Vai dar uma divisão exata? Vai dar uma divisão exata. Quando eu fazer essa divisão, posso fazer direto aqui. 525 dividido por 35, isso aqui é 15. 525 dividido por 35 dá 15. E sobra esses 3 zeros. Vai dar 15.000. É a minha constante de proporcionalidade. Então, se eu tenho a constante de proporcionalidade, eu tenho os outros valores. Ó. Porque toda essa minha razão aqui, toda essa minha fração, ele vai te dar aqui um valor de uma constante de proporcionalidade. Ou seja, o valor do J, trazendo para cá, sobre 32, ó, J sobre 32, é igual a essa constante K. Passo o 32 multiplicando. Ó. Tá aqui, o J é igual a 32 vezes a constante K. A constante K é quanto? 15.000. Então, o J vai ser igual ao 32 multiplicado pelo 15.000. Ou seja, na hora da prova, precisava você só fazer essa multiplicação. 32 vezes 15. Você multiplicando aqui o 32 vezes 15, você encontrar 480. Mas eu tinha os 2 zeros, os 3 zeros aqui, ó, você coloca os 3 zeros. 480.000. Isso aqui é referente a João. João, 480.000. Colocando para cá, 480.000. E Davi? Observa lá que Davi, ó. Davi era exatamente 23 parte, né? 23 anos. Davi sobre 23 igual a constante. Eu vou colocar aqui, ó. 23 multiplicado pela constante. A constante era quanto? 15.000. Já vou colocar o 15.000. Estou colocando aqui o 15.000. Então, conclusão. A missão era justamente fazer essa multiplicação. 23 vezes 15. Quanto é 23 vezes 15? Faz aí ligeirinho. 23 vezes 15 é 345, certo? E eu coloco os 3 zeros. Ó. Os 3 zeros aqui no final, certo? Que aqui é 15.000. Eu tenho colocado 2 zeros. Então, eu coloco aqui os 3 zeros. Então, deu 345.000. 345.000. Beleza, professor. E o comando da questão pediu o quê? Pediu o total. Mas pediu o total, basta somar esses zeros. Ó. Aqui 3, 0, 3, 0, 3, 0. Somando os 3 zeros dá 3 0. Aqui 5 com 5 deu 10. Coloquei o 0, foi 1. Tem um 8 com 2, 10. Ó. Eu tenho um 11, com esse 4 deu 15. Coloquei aqui, foi 1. 5 com 4, 9. Com 1 daqui que subiu deu 10. E eu tenho 3, ó. Deu 13. Conclusão. Deu 1.350.000. Então, a resposta correta para a questão de número 11, última questão envolvendo a divisão diretamente em partes proporcionais, você encontra como alternativa correta a alternativa letra C. Certo, pessoal? Então, concluímos aí a nossa revisão de questões de concurso do conteúdo divisão proporcional. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa aí seu like e também se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.